E se seu próprio filho te pedisse $200.000 para investir em um negócio da vida? Essa mãe decidiu investigar por conta própria, e o que ela descobriu no endereço que o filho passou mudou tudo para sempre. Você acreditaria no seu filho? Comenta aqui de qual cidade você está nos assistindo. E se você quer mais histórias impactantes e cheias de reviravoltas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estava terminando meu café da manhã quando meu filho Marcos ligou. Já era estranho ele me ligar antes das 10 da manhã, considerando que trabalhava até tarde com suas startups e projetos tecnológicos. Aos 32 anos, Marcos sempre foi o tipo empreendedor, cheio de ideias e energia, mas nem sempre com os pés no chão. Atendi com um misto de curiosidade e apreensão, sentimentos que se tornaram comuns sempre que meu filho entrava em contato ultimamente. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Muito importante, ele disse, a voz carregada de uma empolgação que eu conhecia bem. Era o mesmo tom que ele usava quando tinha 12 anos e queria me convencer a comprar aquele videogame caríssimo, ou aos 20, quando me pediu dinheiro emprestado para sua primeira empresa, que faliu em 6 meses. Senti meu estômago apertar. O que foi, Marcos? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Surgiu uma oportunidade incrível, mãe. Uma oportunidade que vai mudar nossas vidas. Estou falando de um investimento que pode multiplicar por 10, talvez 20 vezes o valor inicial em menos de 2 anos, ele explicou rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras em sua pressa. Suspirei. Lá vinha mais uma de suas ideias mirabolantes. Ao longo dos anos, eu havia aprendido a ouvir com cautela as propostas de Marcos, sempre tão cheias de promessas e tão escassas de resultados concretos. Ele continuou falando por 15 minutos ininterruptos sobre blockchain, criptomoedas, investimentos alternativos e uma série de termos técnicos que foram projetados mais para impressionar do que para informar. Segundo Marcos, ele havia conhecido um grupo de investidores sérios que estavam montando um fundo de investimento revolucionário, e havia uma janela de oportunidade de apenas uma semana para entrar. Quanto? Interrompi, cortando o fluxo de palavras. Houve uma pausa. $200.000, mãe. Quase deixei cair a xícara de café. $200.000 não era pouco dinheiro, mesmo para mim, que havia trabalhado duro por 40 anos como empresária e conseguido construir uma boa reserva financeira para minha aposentadoria. Era o tipo de quantia que poderia comprometer seriamente meu futuro se algo desse errado. Marcos, isso é muito dinheiro. Preciso de mais informações, preciso de tempo para pensar, para analisar, respondi, tentando ser firme mas amorosa. Ele insistiu que não havia tempo, que a oportunidade fecharia em dias, que eu confiasse nele. Prometi pensar e desliguei, meu coração pesado de preocupação. Nos dias seguintes, Marcos me enviou dezenas de mensagens com links, PDFs de apresentações cheias de gráficos impressionantes e projeções otimistas que prometiam retornos estratosféricos. Cada documento parecia profissional à primeira vista, com logotipos elegantes e linguagem corporativa, mas algo não se encaixava. Comecei a fazer minha própria pesquisa. Como ex-empresária, eu sabia que qualquer investimento legítimo poderia ser verificado, analisado e questionado sem pressa. Tentei encontrar informações sobre a empresa de investimentos que Marcos mencionou. O nome era pomposo, Global Quantum Investment Partners, mas praticamente não existia rastro digital dela. Nenhum registro na Comissão de Valores Mobiliários, nenhuma menção em sites financeiros respeitáveis, apenas um website genérico que parecia ter sido criado há poucas semanas. As fotos da equipe eram obviamente imagens de banco de dados, rostos sorridentes que eu reconheci de outros sites. Liguei para Marcos e expressei minhas preocupações. Ele ficou visivelmente irritado, dizendo que eu não entendia o novo mercado e que estava presa a métodos antigos de investimento. Argumentou que essas novas oportunidades operavam diferentemente, de forma mais ágil, sem a burocracia tradicional. Mãe, você está perdendo a chance da sua vida porque tem medo de arriscar, ele disse, a voz carregada de frustração. Aquilo doeu, mas não o suficiente para me fazer ignorar meu instinto. Decidi consultar meu contador e meu advogado, profissionais em quem eu confiava há décadas. Ambos foram categóricos, tudo indicava ser um esquema de pirâmide financeira ou pior, uma fraude completa. Meu advogado me aconselhou a pedir o endereço físico do escritório dessa empresa de investimentos. Se eles são legítimos, terão um escritório real, com pessoas reais trabalhando lá, ele disse. Era um teste simples, mas eficaz. Quando pedi o endereço a Marcos, ele hesitou.
Primeiro disse que a empresa operava remotamente, depois que tinham vários escritórios, finalmente me enviou um endereço em um bairro comercial da cidade. Você pode ir lá verificar pessoalmente, mãe. Vai ver que é tudo sério e profissional, ele disse, com uma confiança que me pareceu forçada. Anotei o endereço e decidi que faria exatamente isso. Se ia investir uma fortuna, precisava ver com meus próprios olhos onde meu dinheiro estaria indo. Na manhã seguinte, vesti meu melhor terno, peguei minha bolsa e dirigi até o endereço que Marcos havia me fornecido. Era um dia nublado de março, e enquanto dirigia pelas ruas familiares da cidade, sentia uma mistura de nervosismo e determinação. Parte de mim queria acreditar que encontraria um escritório legítimo, que meu filho estava realmente envolvido em algo promissor. Outra parte, mais realista, preparava-se para a decepção. O GPS me levou a um bairro que eu conhecia razoavelmente bem. Era uma área comercial mediana, não o tipo de lugar onde eu esperaria encontrar uma empresa de investimentos global e sofisticada, mas também não completamente inadequado. Estacionei em frente ao número que Marcos havia indicado e olhei para o prédio. Era uma construção de 3 andares, com fachada de tijolo aparente e várias placas de empresas diferentes na entrada. Nada obviamente suspeito, mas também nada impressionante. Entrei no prédio e procurei pela Global Quantum Investment Partners no diretório do térreo. Não estava listada. Senti meu estômago afundar. Decidi subir até o 3º andar, que era o número da sala que constava no endereço completo. O corredor estava silencioso, com várias portas fechadas de escritórios diversos, um consultório dentário, uma empresa de contabilidade, um escritório de advocacia pequeno. A sala número 304 tinha uma placa temporária de papel colada na porta com o nome da empresa. Respirei fundo e bati na porta. Ninguém atendeu. Tentei girar a maçaneta e, para minha surpresa, a porta estava aberta. Empurrei-a devagar e olhei para dentro. O que vi me deixou gelada. Não era um escritório. Era uma sala praticamente vazia, com apenas 2 mesas dobráveis, algumas cadeiras de plástico e 3 computadores portáteis. As paredes estavam nuas, não havia quadros, certificados, nada que indicasse uma empresa estabelecida. Tinha mais cara de um centro de telemarketing improvisado do que de uma firma de investimentos global. Havia 3 jovens na sala, nenhum deles aparentava ter mais de 25 anos. Estavam todos ao telefone, fazendo ligações com scripts claramente decorados. Ouvi fragmentos das conversas: oportunidade única, retorno garantido, janela de investimento se fechando. Meu coração acelerou. Um dos jovens finalmente me notou e levantou-se, desligando o telefone. Posso ajudar? Ele perguntou, forçando um sorriso profissional. Estou procurando informações sobre a Global Quantum Investment Partners, respondi, mantendo a voz firme apesar do choque. O jovem me guiou até uma das mesas e começou a fazer a mesma apresentação que eu já havia visto nos documentos que Marcos me enviou. Fiz perguntas específicas. Quem eram os sócios? Onde estavam registrados? Qual era o CNPJ da empresa? Poderia haver certificações e licenças? A cada pergunta, as respostas ficavam mais vagas, mais evasivas. Nosso diretor não está agora, mas ele pode responder todas essas questões, o rapaz disse, começando a parecer desconfortável. E quem é seu diretor? Perguntei, sabendo muito bem qual seria a resposta. Marcos Oliveira, ele respondeu. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho não era apenas um investidor ou um participante nesse esquema, ele era um dos organizadores. Talvez o principal organizador. Tudo começou a fazer sentido. A pressão, a urgência, a insistência para que eu não investigasse muito, a resistência quando questionei os detalhes. Mantive a compostura e disse que voltaria outro dia para falar com Marcos pessoalmente. Saí daquele escritório improvisado com as pernas trêmulas. Sentei no meu carro e precisei de alguns minutos para processar o que havia descoberto. Meu filho estava executando um esquema fraudulento. Não apenas isso, mas estava tentando me recrutar como vítima, usando nossa relação de mãe e filho para me manipular a investir uma quantia que poderia arruinar minha segurança financeira. As emoções vieram em ondas. Primeiro a raiva. Como ele podia fazer isso? Raiva por ele ter se desviado tanto do caminho que eu tentei ensinar, dos valores que tentei incutir. Depois veio a tristeza profunda, uma dor que parecia física. Meu filho, o menino que criei, que segurei nos braços, que ajudei com lição de casa, que apoiei em cada sonho e fracasso,
havia se tornado alguém que eu não reconhecia mais. Alguém disposto a me enganar por dinheiro. Mas junto com a raiva e a tristeza, veio também uma clareza fria. Eu sabia o que tinha que fazer, e não seria fácil. Não podia simplesmente ignorar o que havia descoberto. Marcos não estava apenas arriscando meu dinheiro, ele estava praticando crimes que poderiam levá-lo à prisão e estavam arruinando a vida de outras pessoas que, ao contrário de mim, talvez não tivessem os recursos ou conhecimento para investigar antes de investir. Eu tinha a responsabilidade de agir, mesmo que isso significasse consequências terríveis para meu próprio filho. Dirigi direto da sala improvisada até o apartamento de Marcos. Usei minha chave reserva, que ele havia me dado para emergências, e entrei. Ele estava trabalhando no laptop quando me viu, e a expressão de surpresa em seu rosto rapidamente se transformou em culpa quando viu minha expressão. Você foi ao escritório, ele afirmou, não perguntou. Não era difícil deduzir. Assenti e sentei-me no sofá, indicando que ele fizesse o mesmo. Marcos, me explica o que está acontecendo. A verdade, agora, disse, minha voz surpreendentemente calma considerando o turbilhão emocional que eu sentia. Ele tentou manter a farsa inicialmente, dizendo que o escritório estava em fase de expansão, que era temporário. Eu o interrompi. Não me insulta com mais mentiras. Eu vi tudo. Eu ouvi as ligações. Sei exatamente o que você está fazendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente, Marcos desmoronou. Cobriu o rosto com as mãos e começou a falar. Nos últimos anos, ele havia acumulado dívidas enormes com investimentos fracassados, empréstimos de agiotas, apostas online. Estava desesperado. Foi quando conheceu pessoas que lhe ensinaram sobre esquemas de investimento fraudulentos. No começo, era só para recuperar o que eu havia perdido, ele explicou, a voz quebrada. Mas depois, ficou mais fácil continuar. O dinheiro vinha rápido. Perguntei quantas pessoas ele havia enganado. Ele disse que não sabia ao certo, talvez 50 ou 60 investidores. Meu estômago revirou. Essas eram vidas reais, economias reais de pessoas que confiaram nele. E você ia fazer o mesmo comigo? Sua própria mãe? Perguntei, lágrimas finalmente escapando. Ele chorou também, dizendo que pensou que poderia me pagar de volta antes que eu descobrisse, que usaria meu dinheiro para fazer investimentos reais desta vez. Disse a Marcos que ele tinha duas opções. A primeira era se entregar às autoridades, devolver o máximo de dinheiro possível às vítimas e enfrentar as consequências legais de suas ações. Eu o ajudaria com advogados, com apoio emocional, mas não protegeria ele das consequências. A segunda opção era eu mesma ir às autoridades e denunciá-lo, e nesse caso, nosso relacionamento estaria permanentemente rompido. Dei-lhe 24 horas para decidir. Foi a noite mais longa da minha vida. Não dormi, apenas fiquei olhando para o teto, pensando em todas as decisões que tomei como mãe, todos os momentos em que talvez devesse ter sido mais rígida, mais atenta aos sinais. Mas também sabia que responsabilizar a mim mesma completamente seria injusto. Marcos era um adulto que fez escolhas conscientes. Eu podia amá-lo incondicionalmente sem aceitar ou proteger suas ações criminosas. Na manhã seguinte, Marcos me ligou. Sua voz estava rouca, como se ele também não tivesse dormido. Vou me entregar, mãe. Você está certa. Não posso continuar assim. Senti um alívio imenso misturado com medo do que viria a seguir. Acompanhei-o até a delegacia de crimes financeiros, onde ele fez uma confissão completa. Contratei o melhor advogado criminal que pude encontrar, não para livrá-lo das consequências, mas para garantir que o processo fosse justo. O caso de Marcos ganhou alguma atenção da mídia local. Ver meu filho sendo chamado de fraudador nos noticiários era dilacerante. Recebi ligações de algumas das vítimas, pessoas que haviam perdido suas economias de vida, aposentadorias, fundos de emergência. Cada conversa era um lembrete doloroso do estrago que Marcos havia causado. Prometi a cada uma delas que faria tudo ao meu alcance para ajudá-las a recuperar pelo menos parte do dinheiro. Usei parte de minhas próprias economias para criar um fundo de restituição para as vítimas. Não era suficiente para cobrir todas as perdas, mas era o que eu podia fazer. Alguns me agradeceram, outros estavam tão feridos e furiosos que não conseguiam separar mim das ações do meu filho. Entendi e aceitei. A culpa por associação era algo que eu teria que carregar, justa ou injustamente. Marcos foi condenado a 4 anos de prisão,
com possibilidade de progressão para regime semiaberto após cumprir um terço da pena, desde que mostrasse bom comportamento e restituísse as vítimas. Visito-o a cada 2 semanas. As primeiras visitas foram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis e conversas superficiais. Com o tempo, começamos a ter conversas mais profundas. Marcos iniciou terapia na prisão e está, pela primeira vez em anos, confrontando seus problemas com honestidade. Ele me disse recentemente que me fazer descobrir a verdade foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por ele. Se você tivesse investido dinheiro sem questionar, ou se tivesse descoberto mas me protegido das consequências, eu nunca teria parado, mãe. Você me salvou de mim mesmo. Essas palavras me deram um pequeno consolo, mas não apagaram a dor de ver meu filho atrás das grades, resultado direto de escolhas que ele fez. Aprendi lições importantes através dessa experiência devastadora. Aprendi que amor incondicional não significa proteção incondicional das consequências. Aprendi que às vezes a coisa mais difícil e mais amorosa que podemos fazer é permitir que aqueles que amamos enfrentem a realidade de suas ações. Aprendi que posso amar meu filho profundamente e ainda assim responsabilizá-lo pelos danos que causou. Também aprendi a importância de confiar no próprio instinto. Quando algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. Quando alguém pressiona para decisões rápidas sobre dinheiro, geralmente é um motivo oculto. E acima de tudo, aprendi que devido diligência não é falta de confiança, é responsabilidade. Hoje, reconstruo minha vida e minha relação com Marcos sobre bases mais honestas e saudáveis. Não sei como será nosso futuro quando ele sair da prisão. Sei que levará anos para ele reconstruir sua vida, sua reputação e a confiança das pessoas. Estarei ao lado dele nessa jornada, mas não como a mãe que protege e esconde, e sim como a mãe que ama o suficiente para exigir responsabilidade, crescimento e mudança real. Olhando para trás para aquele dia em que dirigi até o endereço que Marcos me deu, percebo que foi um ponto de virada não apenas na vida dele, mas na minha também. Escolhi a verdade sobre o conforto, a justiça sobre a conveniência, e embora o custo emocional tenha sido altíssimo, foi a escolha certa. Espero que minha história sirva de alerta para outras pessoas. Sempre investigue, sempre questione, e nunca deixe que relações pessoais, mesmo as mais importantes, seguem você para a realidade. O amor verdadeiro às vezes significa dizer não, mesmo quando dói profundamente.